Bom dia a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro Santos Dias, presente. Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 5ª sessão ordinária do 2º período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior, os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 19/2016, Piraí, 4 de agosto de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Legislativo piraiense pelo comprometimento e parceria na aprovação dos projetos que buscam o engrandecimento da nossa cidade. E principalmente com a melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos, que merecem de todos nós, ocupantes de cargo eletivo, respeito, a transparência e a prestação de conta do nosso mandato, desejando pleno êxito e sucesso nos trabalhos desse último período legislativo. Através da presente mensagem, tenho a elevada honra de submeter a essa egrégia Casa Legislativa projeto de lei que tem como escopo dar nova redação ao parágrafo 2º do artigo 71 da Lei nº 630, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público do município. A presente alteração se faz necessária em virtude de atualizar o referido dispositivo às inovações inseridas pela Lei nº 964/2009, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores municipais, notadamente no que se refere aos casos de substituições temporárias das atribuições específicas do cargo do magistério, durante a ausência do respectivo titular, visto que, segundo o levantamento procedido pela Secretaria Municipal de Educação, grande parte das licenças solicitadas pelos professores ultrapassam o limite de 180 dias, o que demonstra a necessidade de ser ampliado o período de jornada suplementar. Cumpre registrar que a utilização da jornada suplementar se mostra imperiosa, pois não poderia a administração admitir novos profissionais, visto que a substituição só é permitida porque profissionais de ensino, docentes 1 e 2, em licença médica ou gestação, continuam com suas vagas permanentes, retornando às atividades ao término da licença concedida. Diante dessa premissa, a adequação da legislação municipal às necessidades impostas pelas licenças deferidas objetiva principalmente assegurar que os alunos matriculados na rede municipal de ensino não sofram solução de continuidade no currículo escolar, visto que paralisações ou adiamentos de aula causariam sérios prejuízos aos mesmos. Por derradeiro, e para que possamos obedecer ao que se encontra grafado no atual regime jurídico dos servidores municipais e atender às demandas existentes nos casos de licenças de nossos estimados professores, torna-se imperiosamente necessário que venham alterar o parágrafo 2º do artigo 71 da Lei nº 630, de 19 de dezembro de 2001, razão pela qual estamos remetendo a Vossa Excelência e aos seus ilustres pares o projeto de lei em apenso para apreciação e posterior aprovação. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Projeto de lei número 23/2016, altera o dispositivo da lei número 630, de 19 de dezembro de 2001. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 71 da lei número 630, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: a jornada suplementar terá duração de, no máximo, 12 meses. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2016. Revoga-se disposições em contrário, Luiz Antônio da Silva Neves. Requerimento número 35/2016. Mário Hermínio da Silva Carvalho, vereador com assento nessa Casa Legislativa, usando suas prerrogativas, requer à mesa ouvido do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal,
solicitando sua interferência junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo para que seja realizada a entrega regular das correspondências na rua Santo Antônio, número 382, bairro Copilândia, nesse distrito. Os moradores da referida rua reivindicam que as correspondências sejam entregues diretamente em suas residências, pois o carteiro já faz a entrega em uma rua próxima. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2016, Maria Hermínia da Silva Carvalho, vereador. Requerimento número 36/2016. João Roberto Ladeira, vereador com assento nessa Casa Legislativa, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente legislativo ao Poder Executivo, solicitando às empresas de telefonia móvel, Claro, Vivo, Oi e TIM, solicitando a instalação de uma ou mais torres de transmissão para implantação e ampliação do sinal de telefonia móvel no bairro Rosa Machado, onde há um número expressivo de moradores. O acesso à telefonia é o protagonista nas transações comerciais, na facilidade de localização e na possibilidade do uso da internet, o que confere um caráter de necessidade primordial para a obtenção da autonomia da população de um determinado lugar. Outro aspecto importante é a emergência, que faz grande diferença na providência a ser tomada, até mesmo no salvamento de vidas e em possíveis acidentes na estrada. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2016, João Roberto Ladeira, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 09/2016, concede o título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor José Vilásio Machado. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo de Piraí, usando das atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor José Vilásio Machado. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística, e sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revoga a disposição em contrário. Justificativo. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao ofertar o título de cidadão honorário piraiense àqueles que entendemos ser merecedores de tão honrosa comenda. Assim, entendemos tão significativa homenagem deverá ser concedida àqueles que prestaram e prestam relevante serviço à comunidade piraiense. O senhor José Vilásio Machado nasceu em São José do Rio Pardo, São Paulo, em 28 de 5 de 1927, sendo filho de Vilásio Machado e Lourdes Travassos Machado. O senhor Vilásio reside no município de Piraí há 62 anos. Nosso homenageado é casado há 66 anos com a ilustríssima senhora, com Ilma Feijó Machado. Senhor Vilásio e dona Ilma têm 6 filhos, 14 netos e 12 bisnetos. Trabalhou na Light Serviço de Eletricidade de 1954 a 1982, no cargo de operador efetivo das usinas de fontes. Em 1970, começou a trabalhar na Casa de Caridade de Piraí, como diretor administrativo, até 98 nessa função. Nosso homenageado tem os principais cursos: Escola de Especialista da Aeronáutica São Paulo, Contabilidade de Custos Hospitalares, Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro e Niterói, Administração Hospitalar, Associação dos Hospitais do Rio de Janeiro e Niterói. Em assim pensando, reafirmamos com certeza inarredável que o homenageado é uma das pessoas que merecem homenagem e de ser chamado cidadão piraiense. Acredito, assim, que a propositura do presente decreto legislativo estará expressando a manifestação da vontade de todos os piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com suas atitudes voltada para o atendimento dos anseios de nosso povo. Um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala de Sessões, 15 de agosto de 2016, Alzemiro Santos Dias, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2016, concede o título de cidadão honorário piraiense à ilustríssima senhora Ana Maria Carvalho Rodrigues. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo de Piraí, usando as atribuições que lhe confere privativamente
o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí concede o título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Ana Maria Carvalho Rodrigues. A confecção do título a ser entregue à homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revoga as disposições em contrário. Justificativo. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao conceder o título de cidadania piraiense às dignas pessoas que almejamos fazer vir a ser, como tal, comenda, gente da nossa gente. Assim, são merecedores de tão significativa homenagem àqueles que conosco caminham juntos. A senhora Ana Maria Carvalho Rodrigues nasceu em Maceió, Alagoas, em 1/6/1974. Em 1993, veio com seus pais para Piraí, onde se casou e teve filhos, os quais sempre utilizaram com muito orgulho a educação e a saúde pública oferecida pelo município de Piraí. Filha de José Pedrosa de Carvalho e Jandira Maria Silva Carvalho, nossa homenageada, hoje divorciada, tem 3 filhos, Lucas, de 22 anos, Davi, de 19 e Larissa, de 12. Em 1998, se estabeleceu profissionalmente no ramo de beleza estética, montando um salão de beleza. Hoje, sua empresa conta com a participação de 5 funcionários registrados. Ana Maria tem maior orgulho em dizer que mora em nosso município e se sente honrada e feliz para se tornar, de fato, uma cidadã piraiense. Em assim pensando, reafirmo certeza inarredável que a senhora Ana Maria Carvalho Rodrigues é uma das pessoas que merece a homenagem de ser chamada cidadã piraiense. Portanto, acredito que a propositura do presente decreto legislativo estará expressando a manifestação de vontade de todos nós piraienses, fazendo luminosa justiça e uma personalidade que tem demonstrado com suas atitudes voltada para o bem comum um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2016, Mário Hermínio da Silva Carvalho, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Referente, processo número 703/2016. Projeto de Decreto Legislativo número 06/2016. Relatores, Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, reunida, veio o Projeto de Decreto Legislativo número 06/2016, de autoria do excelentíssimo senhor vereador João Roberto Ladeira da Costa, que visa conceder título de cidadão honorária piraiense à ilustríssima senhora Nádia da Silva Medeiros Areias. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso município, pelo trabalho que presta em benefício de toda a população no desempenho de suas atividades profissionais. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim ao que determina a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22 da Lei Orgânica do Município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara Municipal a conceder o título de cidadania honorária piraiense. Quanto à sua conveniência e oportunidade, e também sobre os aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada nos afigura que possa obstacular a aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 06/2016, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 15 de agosto de 2016, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. Conclusão das comissões. Pela conclusão dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 15 de agosto de 2016, Flávio de Almeida Ribeiro, Wilden Vieira da Silva. Já. Esse aqui já. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Referente ao projeto número 716/2016. Projeto de Decreto Legislativo número 08/2016.
Relatores: Mária Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, reunidas, veio projeto de decreto legislativo número 08, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Anderson da Silva, que visa conceder o título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Shirley Maria Teixeira Aguiar. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribui para o desenvolvimento do nosso município, sempre presente e interessada nas questões sociais. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim ao que determina a Lei 4.320, 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22, da Lei Orgânica do Município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara Municipal conceder títulos de cidadania honorária piraiense. Quanto à conveniência e oportunidade, e também sobre os aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 08/2016, de acordo com seu texto originais. Sala das Comissões, 15 de agosto de 2016, Mária Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. Conclusão das comissões. Pela conclusão dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 15 de agosto de 2016, Flávio de Almeida Ribeiro, Wilden Vieira da Silva. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao processo número 715/2016, projeto de decreto legislativo número 07/2016, relatores: Mária Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos reunidas, veio o projeto de decreto legislativo de autoria do excelentíssimo senhor vereador Alzemiro de Santos Dias, que visa conceder título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Roberto de Oliveira Santos. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento do nosso município, pelo trabalho que presta em benefício de toda a população piraiense no desempenho de suas atividades profissionais. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim o que determina a Lei número 4.320, de 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22, da Lei Orgânica do Município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara Municipal conceder título de cidadania honorária piraiense. Quanto à sua conveniência e oportunidade, e também sobre os aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 17/2016, Sala das Comissões, 15 de agosto de 2016, Mária Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. Conclusão das comissões. Conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 15 de agosto de 2016, Flávio de Almeida Ribeiro, Wilden Vieira da Silva. Passaremos ao grande expediente para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Bom dia, presidente. Bom dia, nosso vice-presidente. Demais vereadores, vossas excelências. Bom, gente, eu hoje vim de Volta Redonda agora há pouco. Estive em Volta Redonda na parte da manhã para fazer um exame médico e fico com grande alegria o início das obras daquele acesso que vamos fazer na Dutra ali, o novo condomínio industrial que vai ficar ali em frente ao aterro sanitário. Eu tenho certeza que o nosso município de Piraí vai caminhar firme na busca de fazer o crescimento do nosso mercado de trabalho, porque não tenho dúvida, hoje um dos grandes problemas desse país é o problema do desemprego. Então, Piraí, sempre confiável nos nossos gestores políticos, nessa Câmara de Vereadores, eu tenho certeza, foi unânime aqui a votação dos meus pares, e que a gente está buscando o que há de melhor para o nosso município. É uma empresa, pelo que nós tivemos a oportunidade de visitar, tanto lá em São Gonçalo quanto no novo parque que ela montou
em Anápolis. A empresa é uma empresa confiável, já com experiência no mercado, e vai investir em Piraí próximo de 500 milhões de reais. É um dinheiro realmente considerável para o momento de crise que vive esse país. Ela já emprega um número enorme de pessoas e eu tenho certeza absoluta que vamos caminhar na busca de novos horizontes para o nosso município, trazendo mais contribuição pelo lado social, que é o emprego para essas pessoas terem dignidade em suas vidas, e também reforçando os cofres públicos com novos impostos, com aquela comercialização dos produtos que eles vão produzir no ramo de papel. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um dos grandes trunfos da gestão pública, dessa Casa Legislativa. O município de Piraí, nós estamos próximos aí das nossas eleições, a gente espera que seja dentro do mais alto nível, apresentação de proposta, com novos cursos profissionalizantes para os nossos alunos. A hora que a gente não puder estar montando aqui um novo tipo de curso, a gente pode custear isso através dos cofres públicos aqui na cidade muito próxima, que é Volta Redonda. A gente pode também estar fazendo, quem sabe, uma unidade do Senai brevemente se instalar em Piraí, pelo que a gente tem visto do crescimento do nosso município. A gente precisaria de uma unidade do Senai aqui. A gente tem ali em Barra do Piraí, onde até um lugar que eu vejo assim, já se tornou pequeno, a área lá da MRS, onde a gente tem o Senai lá. A gente precisaria de uma área maior para a instalação aqui, de uma área que a gente pudesse ver. Nossos jovens estão ali se profissionalizando, nossos jovens estão ali se aperfeiçoando na atividade para poder trabalhar nessas fábricas hoje, que cada dia mais, com os avanços tecnológicos, requer que os nossos alunos tenham o desenvolvimento para estar acompanhando essa modernização de grande parte das indústrias que a gente vê. Um caso deles aí é a Ambev, que está aqui bem próximo da gente. Com isso, a gente tem visto que Piraí tem hoje um grande momento para avaliação da população, de avaliar um gestor público hoje que vai terminar um mandato agora. Tem um gestor que já passou 3 mandatos aí, já tem uma larga experiência pelo que fez hoje já no nosso município. Foi uma coisa que realmente a gente hoje, amanhã oficialmente era o início das eleições, mas a gente sabe, com os problemas burocráticos aí que a gente enfrenta, eu acho que infelizmente ainda não vai dar as caminhadas necessárias para mostrar para a população, cada um mostrando a sua ideia, cada um pedindo o teu voto. Com grande respeito, a gente sabe que hoje a classe política, principalmente o que a gente observa, a mídia, de um modo geral, joga pesado em cima dos políticos. Por quê? Ela não gosta de ser fiscalizada. A gente vê hoje uma TV Globo, que vive dos recursos públicos aí, ela joga pesado em cima do Congresso para cada vez desgastar mais a imagem do Congresso para que não faça a regulação da mídia. Isso aí é uma maneira de manter o Congresso ali refém de situações em que uma legislação que viesse para, principalmente, dividir mais esse monopólio da comunicação, então eles, com medo, eles cada dia mais denigram a imagem de um modo geral, dos políticos brasileiros. Então eu tenho observado isso, eu tenho visto que realmente alguns políticos nossos deixam a desejar, e por isso a gente tem essas eleições a cada 4 anos. E hoje, com as redes sociais, a gente não tem sombra de dúvida de afirmar que dá para se fazer uma verdadeira radiografia em cada um da personalidade dos políticos que vão se apresentar para a gente, seja lá no Legislativo ou seja no Executivo. Isso, sem sombra de dúvida, a gente tem observado, principalmente na nossa cidade. Uma cidade que a gente vive de maneira ordeira, uma cidade que, graças a Deus, a violência, a gente tem essa grande paz que a gente vive aqui hoje no nosso município. É um município que a gente tem hoje aqui um povo bastante ordeiro, um povo muito hospitaleiro com as pessoas que aqui vêm, um povo que realmente eu acho que tem grandes chances de a gente desenvolver a parte do turismo, a parte da educação. A gente poderia ter uma grande faculdade aqui no nosso município, porque isso traz recursos para o nosso município. A parte da indústria do turismo é a que mais cresce no mundo. A gente precisaria realmente ver a parte da represa lá, se a gente pudesse fazer uma coisa de maneira sustentável, através de trilha, através de um passeio nesses barcos com menor velocidade, que não causasse tantos problemas nas margens lá da represa, através de uma limpeza, de uma educação, que a gente pudesse estar trazendo pessoas que realmente venham a conhecer o grande Eldorado de Piraí. A represa, vocês não tenham dúvida, além do manancial de água para manter grande parte lá do Rio de Janeiro, tem a geração de energia, onde Piraí hoje
Graças a Deus a gente tem a energia gerada, o ICMS, que contribui para o nosso município. A gente precisaria estar avançando na área de emprego, profissionalizando mais os nossos jovens. A gente precisa realmente hoje observar aquele nosso parque industrial, que no momento de crise que estamos vivendo, já é um grande avanço a gente conseguir trazer uma empresa de médio porte, colocando ali para trazer mais empregos. Não tenho sombra de dúvida de dizer para vocês, hoje a gente vê empresas gigantes, como é o próprio caso da Ambev, que ela deu uma meia parada na expansão desse projeto aqui da fábrica de Piraí. A gente vê a Companhia Siderúrgica Nacional passando por um problema seríssimo, hoje com o preço do mercado do aço a nível internacional. Ela também deu uma freada. A parte que a gente observa nos estaleiros, o governo aí com a grande dependência que tem da Petrobras, também deu uma grande parada. Tudo isso a gente observa o nosso povo, de um modo geral, através do trabalho, nos estaleiros em Angra dos Reis, nas plataformas hoje, grande parte que trabalha ali naquele sistema de embarque, também houve uma grande redução. A gente viu o polo do Comperge paralisado hoje praticamente, então isso é um choque gigantesco para a nossa economia. A gente tinha uma intenção de que a obra da Serra das Araras também começasse esse ano. Como está muito próximo do final da concessão da concessionária Nova Dutra, provavelmente ela não vai fazer esse investimento, que é em torno aí de bilhões de reais. A gente chega a falar em 2, outra hora fala em 3 bilhões de reais no investimento da nova pista da Serra. A gente vê que realmente eles vão frear esse investimento. Então seria também um ganho, não só na área do imposto sobre serviço, na prestação do serviço, empregando um número enorme de trabalhadores. Tudo isso a gente tem visto, que causa um impacto na economia de Piraí. A gente viu a fábrica de papel, antigamente ela vivia quase que exclusivamente, a nossa CIP, que hoje chama-se White Malduí, ela vivia exclusivamente na produção do papel para cigarro. Houve uma grande retração na indústria da venda de cigarro, devido às campanhas feitas pelo Ministério da Saúde. Com isso, a fábrica teve que se modernizar, fabricando papéis de outros tipos, porque a parte de cigarro reduziu drasticamente de uma hora para outra, com essa firme campanha contra a venda do tabaco. Tudo isso a gente vem aqui observando, são impactos em cima da economia piraiense. Causa um grande impacto na receita, grande impacto na parte da geração de postos de trabalho. Isso a gente tem observado, por exemplo, temos que ter político bem antenado com a política, bem relacionado com a parte do governo do Estado, bem antenado com a parte do governo federal, porque a gente vê que o nosso município, ele hoje trabalha com as despesas obrigatórias, absorvendo praticamente todo o recurso da arrecadação municipal. O que a gente for depender para ampliar qualquer tipo de área de prestação de serviço, tem que se depender da ampliação através de emendas, seja do Estado ou seja do nosso governo federal. A gente precisa, inclusive, vários vereadores aqui, a gente sabe, a gente sempre está apoiando um deputado ou outro, está pedindo emendas para o nosso município. Na área de esporte, principalmente, a gente hoje tem o Marco Antônio Cabral, que foi um dos mais votados aqui no município de Piraí. A gente sabe do interesse daquele jovem de tentar ajudar o nosso município. Sabemos que o município vive hoje uma situação de dependência, tanto dos recursos estaduais quanto dos recursos federais, para arcar com todas essas despesas obrigatórias e manter o serviço público funcionando a plena carga. Obrigado, presidente. Bem, só para corroborar aqui com as falas do nobre colega Alzimiro, quando disse aqui sobre o nosso deputado federal, hoje secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Marco Antônio Cabral, tem se mostrado sim, né, dei lá o título de cidadão piraiense aí no ano passado e com muito orgulho, se pudesse daria a tantos outros. Né, no seu segundo ano de mandato já implementou com o vereador Júnior Dentista em Santa Anésia o projeto do Léo Moura, né, dando aula de futebol para as crianças. Em Arrozal também o Léo Moura com o vereador Darley, também com o vereador Darley em parceria lá em Arrozal, agora uma academia da terceira idade coberta, em parceria com a gente, né? Semana passada já foram contratados os funcionários, já nessa próxima semana começa no bairro Ponte das Laranjeiras o programa Esporte RJ, onde terá aula para crianças, né, de 7 a 27 anos,
e também para o pessoal da terceira idade, para poder aproveitar aquela academia da terceira idade, que foi uma indicação nossa, uma parceria com o Rotary Club, o Conselho Municipal do Idoso, e patrocinado pela Light, né, com recursos da Light. A gente fica feliz, Alzimiro, de ter apoiado aqui em Piraí o deputado Marco Antônio Cabral, que tem se mostrado comprometido com as causas, principalmente em relação ao esporte, ajudando na questão da ginástica olímpica, né? Na Copa de Bairros que aconteceu, tudo aquilo que ele é chamado em relação ao esporte, ele tem se colocado. Então fica aqui o nosso agradecimento ao deputado Marco Antônio Cabral. Quero aproveitar a oportunidade de parabenizar os colegas, os que são pais, aqueles que também não são, mas são filhos, né, pelos seus pais. Parabéns pelo dia de ontem. E parabéns para nós, né? Ser pai é uma coisa assim. Eu fui criado pela minha avó, né? Não tive muito contato com meu pai no dia a dia, mas a gente se dá muito bem. Mas assim, a minha avó foi minha mãe e meu pai ao mesmo tempo. E estar sendo pai está sendo maravilhoso. É uma emoção a cada dia. Parabéns aos pais. Passaremos à ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o requerimento 34 de 2016 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, requerendo a Light Serviço de Eletricidade S.A. a extensão de rede de baixa tensão no bairro Jaqueira. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal para o uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 16 de agosto do corrente ano, hora regimental.